Gente, eu vi um vídeo esses dias de pessoas dançando em um esgoto e muito me impressiona que nem animais ditos irracionais seriam capazes de tamanha ausência de moral e de senso estético. É por isso que aqui neste vídeo eu clamo para um movimento chamado Seja Funkofóbico. Nós precisamos ter fobia, repulsa, ojeriza, reação anafilática ao funk. E neste vídeo eu vou te explicar o porquê. Então já inscreva-se no canal e deixe o seu like se você concorda com este movimento. Então aqui é o vídeo, né, dessas pessoas fazendo o chamado Bar dos Ratos. Bar dos Ratos, sim, as pessoas ali dançando num esgoto. Até eu vi um vídeo do... Cara, a menina com o rato. Gente, o rato subindo na menina. Meu Deus do céu, cara. E aí um comentário muito bom aqui embaixo que o cara fez foi o seguinte: 100 anos atrás os pobres não faziam isso. Esse comportamento foi planejado. Essas pessoas não buscam mais melhorar de vida, mas sentir orgulho da própria desgraça. Sim, é o que as pessoas buscam, sentir orgulho da própria desgraça. Porque eu não duvido que vai ter gente defendendo isso daqui e chamando isso daqui de cultura. Exatamente, as pessoas não querem melhorar de vida, não. Você acha que uma pessoa dessa tá querendo melhorar de vida? Tá não, tá pensando em como aliviar, como sentir orgulho da própria desgraça. E pior, que tem gente que realmente defende esse tipo de coisa, chama isso daqui de alta cultura. Porque a romantização da pobreza e do baile funk é inclusive tema para alguns supostos intelectuais. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu perguntei ao Grok quantas teses de mestrado e doutorado e trabalhos de TCC defendem o funk como uma suposta cultura. E cara, eu achei vários aqui. Olha só, funk brasileiro, música, comunicação e cultura. Eu já vou explicar porque não tem nada de cultural nessa bosta aqui. A construção da cultura funk no Brasil e a criminalização da questão social. Meter um social eu sei que é esquerdista. Putologia avançada, musicologia do funk. Sério, tem gente que escreve uma coisa dessa e ainda se acha intelectual. Gente, eu tenho cada vez mais rejeitado a ideia de que a educação formal traz algum tipo de status ou credenciais. Olha o tipo de material que os nossos universitários produzem. E eu posso falar isso porque eu fiz USP. Tudo bem que eu fiz engenharia química na USP, né? Então não tinha tanta deformação mental por ser exatas. Mas imagina, quem entra em humanas sabe que vai sair deformado. Ah, e aqui eu tô falando do funk carioca, não do funk original, porque esse sim é bom. Caso vocês não conheçam música, eu lhes apresento o funk de verdade. Gente, olha isso. Isso é música de verdade. Isso é o funk de verdade. Você percebe a melodia, a harmonia, a sofisticação, o ritmo, uma coisa bonita. Esse funk não tem nada a ver com o funk distorcido de hoje, que é barulhento, decadente, sem harmonia. Por que ele é tão problemático? Tem um livro do Roger Scruton, esse aqui, A Cultura Importa. Eu vou ler aqui alguns trechos desse livro e fazer um paralelo com o Brasil hoje. Olha só o que ele fala. Por cultura, refiro-me ao que também tem sido chamado de alta cultura, a acumulação da arte, literatura e reflexão humana que resistiu ao teste do tempo e estabeleceu uma tradição contínua de referência e alusão entre pessoas instruídas. Então, quando ele fala, por exemplo, de que cultura está relacionada àquilo que resistiu ao tempo, isso me vem na cabeça, principalmente Europa, né? Quando você visita, quando você viaja para a Europa e vê lá que Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, aquilo resiste ao tempo e serve como referência para pessoas instruídas, como uma contemplação do belo. Aliás, tem um documentário desse mesmo autor chamado A Beleza Importa, onde ele discute essa questão da arquitetura, da música e de como que isso influencia na sociedade. Essa cultura ocidental, ela ainda pode ser vista, principalmente na Europa, embora ameaçada pela islamização do Ocidente. Todas as culturas se caracterizam por um fluxo central
cultural ou por uma tradição de obras que não apenas resistiram ao teste do tempo, mas que continuam a servir como modelos e inspirações para os profissionais vivos. O Brasil tem boas referências literárias, culturais. Se pegar, por exemplo, Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, então assim, são gênios da literatura. Só que o Brasil não produz cultura de verdade há pelo menos algumas décadas. E quando eu vejo pessoas frequentando baile funk e se expondo a esses estímulos inúteis, estímulos animalescos e que remetem à masturbação, isso aí é o retrato da decadência moral, intelectual e espiritual do Brasil. Então como que corrige esse problema? É só tirar o PT? Não é só tirar o PT. Embora o PT seja um problema gigantesco, eu acho que o grande problema mesmo do Brasil é a falta de cultura. A gente precisa de uma transformação cultural. E falando em cultura, a decadência cultural é visível não só no funk, mas também na arquitetura. Eu falei uma vez que Brasília é uma cidade horrível, e é mesmo, porque Oscar Niemeyer era um comunista, e as pessoas ficaram malucas, como se eu estivesse ofendendo elas, como se eu estivesse falando que elas eram feias, e um monte de gente veio me criticar porque eu falei a verdade. Isso prova também o nível de burrice do brasileiro, né? As pessoas são animais. Eu falo que Brasília é uma cidade feia e é como se eu estivesse ofendendo a pessoa. Quando eu leio esses comentários, porque não dá pra ler todos, mas quando eu me deparo com esses comentários de animais, sabe qual que é a primeira coisa que eu penso? Que eu tenho a obrigação de ficar muito rica. Não é um simples desejo. Eu quero ficar rica porque todo mundo quer ficar rico. Não, é uma obrigação, porque no Brasil tem muito esquerdista, tem muito funkeiro, tem muita gente que fez o L, tem gente que se ofende por qualquer coisa. Então eu sendo superior a essas pessoas, porque sou de fato, e você deveria se sentir superior também, se você de fato for, eu tenho a obrigação de ficar muito rica. Não é arrogância isso, é uma constatação. Enfim, a falta de cultura tá enraizada, assim, até no nome das pessoas. Tem um texto muito bom do Olavo. Olha só o que o Olavo fala. Reparem nos nomes das pessoas, até nos nomes. A decadência cultural está nos nomes também. A cada nova investida da mídia, uma nova geração de brasileiro se desgarra da história para flutuar como asteroides errantes no mundo das identidades imaginárias. Chamam-se Michael ou Diane, quase que invariavelmente grafados de Michael ou Diane. O fenômeno reflete uma doença mais profunda, a completa vulnerabilidade de um povo desprovido do senso de retaguarda histórica. Não estou criticando os pais dessas crianças, o que os motiva é um impulso elevado e nobre. Dar nome a uma criança é libertá-la da escravidão natural e protegê-la sob o manto da tradição e da cultura. É subtraí-la da insignificância empírica para elevar sua existência a um sentido universal. O nome de um anjo, Miguel, Gabriel, faz de seu nascimento uma mensagem de Deus. O nome de um santo, João, Pedro, Teresa, Inês, alista-a entre os beneficiários de acontecimentos miraculosos. Ao chamar suas crianças de Michael e Diane, o brasileiro pobre expressa o protesto da sua alma contra a sociedade que as condenou a uma existência irrisória e cinzenta. Gente, qual que será que é o nome dessa mulher aí que tava dançando com o rato? Deve ser Michelle com 2 L's e Y. E se você é uma Michelle, se o seu nome tem muito Y, tem 2 L's, eu sei que você não tem culpa. Não tem mesmo. E como o Olavo falou, nem seus pais têm culpa disso, porque eles fizeram num sentido, numa motivação nobre. Mas que é feio, Se eu me chamasse Michelle com 2 L's e Y, eu seria uma pessoa muito mais inteligente, muito mais bem-sucedida, muito mais rica, porque eu usaria essa desvantagem como a minha motivação, como algo ali para compensar. Sem dúvida, a obscenidade induz a maus hábitos de pensamento, a maus hábitos de percepção e a maus hábitos de sentido, as quais contaminam o nosso comportamento em relação aos outros no mundo da vida real. De acordo com Platão e Aristóteles, os modos de música imitam estados de espírito e de caráter, e ao dançar ou marchar, transferimos esses estados para nós mesmos. Por isso, é muito importante garantir que as crianças dancem ou marchem em direção às coisas certas, aos modos que inculcam a
uma virtude em vez daqueles que dão forma e ritmo ao vício. E é o que o funk faz. O funk dá forma e ritmo ao vício sexual, a coisa desprovido de espírito, de alma. Olha, eu vou falar pra vocês, graças a Deus, o meu pai sempre me deu ótimas referências musicais. O meu pai, ele é muito fã do Queen, muito fã, e até hoje eu considero o Freddie Mercury talvez o melhor vocalista da história da humanidade. É que eu sou muito fã do Bruce Dickinson também. Eles são até meio parecidos na performance, embora estilos diferentes, mas o Bruce é claramente influenciado pelo Freddie Mercury na sua performance de palco. Mas graças a Deus meu pai me deu esse bom exemplo. E ele continua aqui falando que por essa mesma razão, porém, parece-me que a educação musical é de importância premente para garantir a sobrevivência da cultura. Então a cultura no Brasil, ela está em decadência sob vários aspectos, desde a arquitetura do comunista Oscar Niemeyer, na parte musical, na literatura que não produz nada há décadas, mas eu acho que se a gente começar sendo funkofóbico, se a gente fizer esse movimento ali em massa, já é um início importante de transformação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não deixe de se inscrever no Apocalipse Brasileiro e até o próximo.